Seu tempo, suas regras. Pessoal, então o assunto desse aqui agora é o princípios da geração de energia elétrica por hidrelétricas, transmissão e distribuição de energia elétrica, prevenção de acidentes com a rede elétrica. Então, aí dentro do curso de Engenharia Elétrica para Cruzeiro do Sul, eu como aluno, essa disciplina é Atividades de Extensão e Integração de Competências Elétricas 3. Então, vamos lá. Isso aqui, há várias formas de geração de energia elétrica. A mais, que está virando comum, cada vez mais comum, é a fotovoltaica, né? Tem aquelas placas que a luz gera energia elétrica. Mas a gente vai focar aqui na hidrelétrica, que é a que mais tem no Brasil. Tá? É considerada uma energia limpa, porque a água que é usada aqui como força mecânica para girar a turbina, ela é devolvida para a natureza da mesma forma, não muda nada. Né? Por exemplo, a energia nuclear. É algo ali que a água usada, porque usa também água na reação das usinas de energia nuclear, só que a água ali já fica, né, contaminada depois e tal. Enfim, antes disso aqui, explicar esse princípio, eu vou fazer uma breve história aqui da física, né, desse princípio aqui. Há um tempo atrás, em 1800, sei lá quanto, há mais de 100 anos atrás, aí, quando os físicos estavam fazendo lá o estudo de energia elétrica, de corrente elétrica e tal, e até tem um experimento simples, vocês picar um pouquinho de papel, picar papel pequenininho, e esfregar, pegar uma caneta, esfregar no cabelo, eu não tenho como, eu tenho que esfregar na barba, né? E depois encostar nesse pedacinho de papel, vai colar na caneta. Isso é por quê? Porque você esfregando a caneta, o plástico com o cabelo, dá uma reação de atrito ali, que vai carregar eletricamente a caneta. E quando, por exemplo, a caneta, ó, vai ficar, vamos supor, negativo, né? Com o atrito vai ficar com carga negativa. Quando toca no pedacinho de papel, o que ele vai fazer? Vai atrair a carga positiva do papel e deixar negativo do outro lado. Então vai atrair. Apesar do papel continuar eletricamente neutro, vai ter essa atração, tá? Isso aí, um dia vocês fazem isso aí. Só que aí os físicos estavam estudando lá corrente elétrica, tensão elétrica, e um outro estudo era o magnetismo, o ímã. O ímã é o material que é imante. Eu esqueci a palavra. O ímã é um ímã que ele é ímã pro resto da vida, vamos dizer assim. Tem uns materiais específicos. Tem uns que ficam imantado, por exemplo, encostou um ímã no ferro, qualquer. Esse ferro vai ficar imantado por um tempo, depois ele volta. Mas o ímã mesmo, ele mantém essa propriedade magnética por muito, muito tempo. Ele atrai metal. E eram dois estudos separados. Eletricidade de um lado, eletricidade e magnetismo do outro. Aí, um físico, até ele é famoso, se for famoso assim, porque ninguém gosta de física, né, gente? Mas assim, no meio da física ele é famoso. Eu esqueci o nome, qual que é o nome dele, qual deles que é. Não foi o Tesla, não, foi outro. Eu esqueci o nome dele. Foi outro que estava estudando esses princípios aqui separadamente. O que ele tinha em mãos? Ele tinha um voltímetro. Na época era um negócio mais arcaico, né? Então aqui, ó, um voltímetro, aí tem um ponteirinho aqui e a escala que mede a tensão. Então se ele medisse o voltímetro, você coloca ele na corrente, isso aqui vai mexer. Porque tem uma tensão, uma diferença de tensão elétrica ali. Né? A diferença de tensão elétrica, não, desculpa, diferença de potencial vai ter uma tensão elétrica. Aí acidentalmente, o que foi acidental esse negócio? Isso tem até no livro de Uma Breve História da Física que conta isso. Ele, sem querer querendo, estava com um fio assim ligado e sem querer passou dentro desse fio que estava desse jeito aqui, um ímã. Foi um acidente, ele estava um ímã do lado, tinha nada a ver com o estudo que ele estava fazendo. Aí caiu o ímã, e o que ele reparou? O ponteiro mexeu.
Aí vai. Esse trem, né, se ele fosse mineiro, ia falar assim, esse trem tá estragado, só. Aí ele passou de novo, aí não foi acidental, ele foi verificar. Passou o ímã de novo e mexeu de novo. Só que aí quando ele parou o ímã, ele estava vendo aquele negócio. Ele chegou o ímã e parou ele aqui. Ele mexeu e voltou, e não mexeu mais. Só que ele foi movimentando o ímã ali e viu que o ponteiro mexia. Aí dali desencadeou um estudo. E o que verificou nessa época? Que os dois princípios estão interligados. Um campo elétrico variado gera um campo magnético variado e vice-versa. Um campo magnético variado gera um campo elétrico variado. Aí que nasceu o eletromagnetismo. Isso mesmo. Dois pontos. Ah, não sou teu professor, não posso dar. Aí que nasceu o eletromagnetismo. Então, o que é o princípio de geração, nesse caso, que fotovoltaica não, energia fotovoltaica é outro 500, entra até física quântica no negócio lá e tal. O que acontece? Uma turbina, tipo assim, viu, gente? Tem um trem aqui, ó, que aí tem uns ímã grandão assim, ó, 3 ímãs. Tem um ângulo aqui entre eles de 120 graus e em volta deles aqui tem as bobinas, porque é isso aqui que ele viu, isso aqui é uma bobina, esse fio fechado aqui. Aí eles viram que quanto mais aumentasse as espiras dessa bobina, melhor ficaria essa geração e tal, enfim. Eu estou falando só por alto, viu, gente? Então tem um ímã aqui, ó, ou então um ímã fixado aqui assim em algum lugar, e aqui tem umas espiras, vamos explicar assim, ó. Aqui as espiras e aqui tem um ímã. Aí a força da água, o que ela faz? Aqui, ó, aqui as espiras vai estar onde já confundi. Aqui está o ímã fixado e nesse negócio que gira aqui, ó, tá os ímãs, as bobinas e fixado tá o ímã. Então a água ela vem e movimenta isso aqui, faz girar. Faz girar. E no que vai girando, vai criando um campo magnético variado, né, em torno das bobinas, ou seja, gera a energia elétrica pelo princípio do eletromagnetismo. Aí a força da água, vamos dizer assim, essa água, aí a represa de Furnas, por exemplo. O que eles veem assim, ó, tipo assim, ó, bem por alto, viu, gente? Tem vários riozinhos em algum lugar, certo? Eles vão encontrar algum lugar ou não, tem vários rios. Aí eles fazem um estudo, desapropria a galera perto aqui, né? Às vezes tem um povoado, um vilarejo, ó, sai daí que a gente vai represar isso aí. Mais ou menos isso, né, professor? Sim. Uma coisa que foi isso. Aí eles falam assim, ó, vamos represar, ou seja, vamos construir um murão aqui, ó, bem reforçado, que aí esses rios não vai ter saída aqui. Aí ele vai enchendo, alagando, até um rio encontrar com o outro aqui e vira uma grande represa. Tá represando a água. E com isso, essa água represada, ela vai passar ou por cima ou por baixo, cada represa não manjo muito disso, mas ela vai passar por algum lugar e em direção à turbina, que vai girar ela, e essa turbina tem ímãs, né, com bobinas, para ter esse princípio do eletromagnetismo, né, um campo magnético variado, que vai gerar essa energia alternada. O que é a energia alternada? Por exemplo, a pilha. A pilha é uma energia, é uma corrente contínua. Por exemplo, se der 1 ampere lá, se você fazer um gráfico aqui, ó, aqui está a corrente, né? Corrente em ampere, e aqui está o tempo, por exemplo, em segundos. Uma pilha o gráfico é assim, ela é constante. Por exemplo, 1 ampere vai ser constante. Essa energia gerada pelo princípio do eletromagnetismo, ela varia. É uma corrente assim, ela vai ser positiva, depois decai, por 1 milésimo de segundo vai ser 0, depois ela torna negativa e assim vai, ela oscila, certo? Por causa desse princípio, o campo magnético variado gera corrente elétrica variada, o campo elétrico variado, certo?
Enfim, galera, então o princípio da hidrelétrica é isso, é represar a água para a água pela força, vai dar um trabalho mecânico, vamos dizer assim, que gira a turbina e essa turbina, com o princípio da eletromagnetismo, vai gerar energia. Aí nisso, essa energia gerada aqui, tem um transformador que fala. O transformador, o que ele faz? Também dentro do princípio do eletromagnetismo, vou explicar bem por alto, tá? A quantidade de espiras aqui, ó, por exemplo, tem umas espiras aqui. Aí passa a energia elétrica variada aqui. E do outro lado, não toca nisso aqui, ó, eles não se tocam, mas tem uma outra quantidade de espiras. Então, por exemplo, isso aqui tem 1000 espiras. E aqui tem 2000, por exemplo. Se entrar, por exemplo, 1000 volts aqui, vai sair do outro lado 2000 volts. É a relação 2 por 1. Se aqui é 5000 dividido por 1000. É 5. É a relação que importa, não é a quantidade de espiras, não. É a divisão de um pelo outro. Se entra 1000 volts aqui, vai sair daqui 5000. E assim vai. Então, com esse princípio, tem um transformador aqui, ó, assim que é gerada a energia, e eleva essa tensão e vai para as linhas de transmissão. Eu vou explicar para vocês essa. Aqui, ó, no próximo slide, ó. Então aqui está a usina, está a estação que vai elevar essa tensão em torno de 60.000 volts. É muita coisa. Ou até 100.000 volts, aí varia, cada rede é de um jeito. Aí sabe quando você está passando pela estrada e você vê umas torres de energia? Tem a diferença, ó. Na cidade a gente vê o poste. O poste é assim, nossa, que feio. O poste é mais ou menos assim, ó. Aí tem uma madeira lá em cima, tem um isolador lá, certo? Isso aqui é um poste, isso aqui é uma rede de distribuição, que é dentro da cidade, a gente vai ver isso aqui. Já uma torre que é o que sai lá da geração, é algo mais ou menos assim, ela é bem grande, tipo assim, ó. E tem uma cadeia de isolador assim, ó. Ela é enorme mesmo, certo? Então quando vocês veem isso aqui, ó, nas roças aí e tal, a tensão aqui é muito maior que na cidade. Se você tocar num fio desse aqui, você vai morrer. Aliás, vai mudar o tamanho do caixão. Porque aí você vai queimar tanto que seu corpo vai até ficar pequenininho, vai virar um carvão mesmo. Já esse outro você vai morrer, mas sobra mais coisa do corpo. Mas vai morrer do mesmo jeito. E a gente vai ver isso aqui. Já morre Então, ó, o princípio, ó, falando bem por alto, na usina de hidrelétrica gera, na primeira estação vai aumentar a tensão, que aí esse aumento de tensão é para a corrente elétrica ser menor. É entre os princípios lá da elétrica, vocês vão ver no futuro. E com menor corrente elétrica, vai esquentar menos o cabo e tal, é para não ter menos perda. Aí ela viaja quilômetros e quilômetros. Essas redes de transmissão aqui é todo interligado no Brasil. Então Itaipu está interligado lá com a outra usina, é um trem muito doido, um negócio muito chique mesmo. Aí, quando vocês xingam a concessionária de energia, vocês não sabem o trabalho que dá para manter esse trem ligado. E tudo dá problema nessa vida, tá? Então tem que ter paciência quando acaba a energia, vai voltar. Aí quando chega alguma cidade, ou algum vilarejo que vai ligar ali os consumidores, tem uma subestação. Porque o que vai fazer? Ó, por exemplo, de 60 kilovolts, vou pôr o quilo porque aí é vezes 1000, tá? 60.000 volts vai cair aqui para 13.000 volts, certo? Que aí já diminui essa tensão, para ser até ter menos risco dentro da cidade, certo? Aí entrou na cidade. Aí cada rua, cada quarteirão vai ter um outro transformador para diminuir de 13.000 volts para 220 volts e 127 volts.
Uma fase é 127, fase 220. É o que chega na tomada da gente. Tem a tomada 220, tem a tomada 127. Porque imagina chegando 10 mil, 13 mil volts ali, tá louco, não tem como, vai dar choque até nas paredes. E aí 127 volts é uma energia perigosa, pode sim, por exemplo, o 127 volts, dependendo de você pegar ali nela, trava o músculo, você fica ali preso. E aquelas cercas elétricas que vocês têm em casa que a pessoa tá uma plaquinha lá que é 10 mil volts, então não é? É, mas ela é intermitente. Um dia, não foi eu não, um amigo meu, né, porque ele bebia. Ele estava na casa dos amigos e tinha essa cerca. Aí ele ficou meio chapado, né? Ele não bebe hoje em dia mais não. Aí na época ele bebia. Ele falou, vou ver como é que é isso aqui. Pôs a mão para ver. Esse da choque, né? Mas não, ele não recomenda isso para ninguém, porque dói, né? Porque ele estava meio anestesiado na hora. Mas é um choque assim que é para espantar, não é? Entendi. Agora, se não tivesse essa intermitência, aí ia ser diferente o negócio. Então é tipo assim, acontece, um segundo depois acontece de novo, entendeu? É meio que pra. Entendi. Aí não trava o músculo, não passa assim de uma forma que vai matar. É para assustar mesmo. Mas enfim, galera, mas por que não vem 127 volts lá da hidrelétrica direto? Não tem como, que aí pela resistência, da perda que acontece, não acende nenhuma lâmpada na hora que chegar lá na cidade. Tem que realmente elevar essa tensão. E quanto mais eleva essa tensão, menor é a perda, por causa da resistência. Quando chega na cidade, abaixa essa tensão para 13 mil volts. Mas é só um exemplo, pode ser Juiz de Fora, por exemplo, se eu não me engano, é 24 mil volts, 23 mil volts. Então cada cidade de um jeito, assim, cada estado é de um jeito e tal. E isso tudo é de forma instantânea. Instantânea. Por exemplo, se deu um problema na turbina lá de Itaipu, vai faltar energia. Até que não, porque hoje em dia é bem interligado essas usinas. Se falta em uma, vai ter às vezes uma queda de energia, porque uma faltou, porque eles são interligados. Entendi. Aí a outra vai repor, eles abrem a comporta de outra para gerar mais energia, um negócio muito doido, muito legal mesmo. É tudo interligado no Brasil hoje em dia. Só que, por exemplo, se acabar, romper um cabo aqui dentro da cidade, na tua casa vai acabar na hora. Entendeu? Na subestação, às vezes, acaba de uma rede que vem para cá, por exemplo. Aí tem umas formas lá de, dependendo do caso, consegue interligar em outro para voltar. Às vezes não, aí às vezes tem que ir alguém lá para ver o que aconteceu e tal. Enfim, então resumindo é isso. Da usina hidrelétrica sai, aumenta essa tensão, aí entra as redes de transmissão de alta tensão, né, que aí vem as torres. Chegando na cidade, algum lugar que vai ter ligação de consumidor, tem a subestação que abaixa essa tensão, mas ainda é uma energia muito perigosa, 3 mil volts torra. E antes de chegar na casa do consumidor, vai ter um outro transformador que aí sim vai rebaixar para 220, 127 volts. Tá? Aí, vamos lá agora, lembra da tensão de passo, que eu expliquei na descarga atmosférica? Acontece uma coisa análoga aqui, deixa eu apagar. Ó, aqui está um poste, tá? Tem três fios passando. Só que um deles caiu no chão. E tá ligado. Se cair em cima de uma pessoa, vai matar ela? Vai torrar. Ou pelo menos vai morrer na hora, vai ficar ali, chicoteando às vezes o fio, porque dá uma corrente muito alta. Mas, porém, entretanto, todavia, caiu perto dela, o cabo está aqui e a pessoa está aqui perto. Pode morrer também, porque aí entra o princípio da tensão de passo. Essa aqui, ó, só um fio em torno de 7 mil volts. Só um. E na terra aqui. E com a distância, diminui essa tensão. E com a tensão de passo, se ele está com um pé num potencial e um pé em outro valor de potencial elétrico, vai ter diferente potencial
e com toda a diferença de potencial vai ter corrente elétrica passando por ele. Certo? Se ele encorre, por exemplo, agora vamos supor aqui, já adiantar uma coisa aqui, ó, que a gente vai ver no próximo slide. Os 3 fios daqui tem uma construção aqui de uma casa. Nossa, que casa mais feia. Tem uma construção de uma casa aqui e tem um pintor aqui. Esse pintor tá lá pintando, ele encostou ele na rede, ele vai morrer? Vai morrer, vai torrar. Porque 13 mil volts, um bambu, um plástico, alguma coisa, vai passar corrente, porque a tensão é muito alta. Não existe um isolador, um isolante elétrico perfeito. ou também não existe um condutor perfeito. E se ele chegar perto também, às vezes ele chega perto aqui, ó, uns 20 centímetros, 10 centímetros, pode ter, ó, chegou, ó, o rolinho aqui do pintor, ó, chegou perto, pode ter o chamado arco elétrico, pula uma corrente elétrica aqui, ele toma choque também, porque aqui é muito alta essa tensão e pode acontecer. Enfim, galera, agora vamos só ver esse vídeo aqui que é rápido, pode ser, professor? Do carro. Ah, sim. Bati o carro, mas estou bem. E a coisa mais importante é verificarmos se há algum perigo ao redor do veículo, para que possamos sair em segurança. Percebam então que existe, sobre a lataria do veículo, um cabo da rede elétrica rompido. E agora, será que corro risco de choque elétrico? Vou ligar então para o Corpo de Bombeiros. Lembre-se, 193, eles irão me orientar. Alô, é do Corpo de Bombeiros? Eu estou no veículo, coloquei com um poste e há um cabo da rede elétrica sobre a lataria. Preciso de orientações. Ok, entendi. Vou permanecer no veículo e aguardar o resgate. E agora mais essa. Fogo no veículo. Deve ser um curto-circuito pelo cabo. Agora tenho que sair, senão morrerei queimado. Se você fizer isso, ao tocar no solo, será eletrocutado. Ali já ia cair morto. Sofrerá a tensão de contato. Acontece quando tocamos numa parte energizada, nesse caso a lataria do veículo, e simultaneamente tocamos com os pés no solo. Não saia do carro, ou será eletrocutado. Porra, Mas ele morre queimado, sai do veículo sem tocar na lataria externa. Salte com os pés juntos e permaneça assim. Você se livrou da tensão de contato. Mas ainda há um perigo. Se você tentar caminhar, será novamente eletrocutado. É a tensão de passo. Acontece quando o solo está energizado e a corrente elétrica circula entre os dois pés que tocam no solo. Quanto maior a distância entre o passo, maior será o choque elétrico. Então, o que você deve fazer? Caminhe a passos bem curtos, com os pés juntinhos. Isso reduz a tensão de passo a valores Isso. Ou então, significantes. vai pulando com os dois pés O juntos. choque elétrico. Vai pra lembrar disso, da adrenalina. Permaneça e se afaste do veículo. É melhor do que lembrar dele só da Você deve frente. se afastar 20 metros do veículo para E se estar for em arrastando o segurança. chão, deitar. Não, aí pode Nesse passar tipo de também. situação, sempre permaneça no carro e aguarde a equipe de Se eu resgate. estiver pegando fogo, gente, fica dentro Mas do se carro, for não possível, sai. e você tiver que Vou sair, lembrar disso. só em último caso, saia do veículo e siga os procedimentos de segurança. Ó, só explicar rapidinho que por que dentro do carro fica protegido. Explicar rapidinho mesmo, ó. É chamado de gaiola de Faraday. Foi o Faraday que descobriu isso. E até na época ele entrou dentro da gaiola mesmo para ele provar que o negócio era sério. Uma gaiola de metal, ela tá é uma gaiola mesmo. Qualquer metal, ele tendo abertura ou não. A corrente elétrica ou a tensão que acontece nele aqui, como é metal, ele vai expulsar, vai ficar a carga tipo assim, ó, vai ficar a carga vai isolar, vai ficar no exterior dele. Tipo assim, isso aqui é um carro, esse aqui é uma gaiola aqui, ó. Se cair uma corrente elétrica com um cabo energizar,
ele vai ficar protegido, vai blindar, porque ele se repele no metal e o que está dentro dele não vai acontecer nada. E o carro é de metal, então por isso que ele isola dentro dele ali. Então não tem nada a ver com o pneu, né? Não, tem nada a ver com o pneu. que É isola. o metal em si. Se você fizer uma casinha de metal ali, cair em cima ali também da casinha, você vai também ficar protegido por causa desse princípio. A gaiola de Faraday, só falando por alto, porque aí ele isola eletricamente. Vou fazer minha casa agora de metal. Nossa. Então, muito obrigado a vocês.